E hoje nós encerramos esse livro com uma pergunta. Qual a motivação? Por que fazemos? Queremos resultados de nossos esforços quando buscamos a Deus? Vamos orar? Pais e amados, estamos diante do Senhor. E eu quero te pedir perdão novamente, ó Deus, deste teu servo a quem o Senhor escolheu para estar na frente desta congregação. Não sou merecedor, Deus, não sou merecedor. Eu não entendo, não sei, mas o Senhor me escolheu. Por isso, ó Pai, eu te peço que o Senhor fale por mim. Ensina-nos, Pai, a tua palavra. Mostra o que o Senhor deseja, para que a gente possa praticar, para que a gente venha fazer segundo a tua vontade, não segundo o desejo do nosso coração, mas segundo o que o Senhor quer. Porque sabemos que o que o Senhor quer é perfeito, é agradável. O que o Senhor faz tem peso de eternidade e prazer e glória eterna. Ó Deus, por isso estamos aqui, te buscando a tua face. Nesses tempos difíceis, ó Deus, mas seguros em ti, porque sabemos que nada pode abalar a tua igreja. Nós podemos ficar tristes, temerosos, às vezes até parece que a gente quer desistir, ó Deus, mas o teu Espírito, Deus, nos alicerça em ti. E nós nos mantemos firmes por causa da tua palavra que está em nós, e nós te louvamos por isso. Por isso te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Malaquias, capítulo 3. Só para lembrar os irmãos, eu li Malaquias, o capítulo 3 e o 4, eu encerrei falando de Jesus Cristo, e também falamos um pouco sobre oferta e dízimo, como a gente funciona e como que a gente entende aqui na casa, e cada um com o seu coração voluntário em Deus, faz segundo o que Deus propõe ao seu coração. Eu vou ler agora do capítulo 3, eu vou ler do versículo 13 ao versículo 18. Diz assim: As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós tem dito: inútil é servir a Deus. Que nos aproveita termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos. Também os que cometem impiedade são edificados. Sim, eles tentam a Deus e escapam. Então aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu. E um memorial foi escrito diante dele para os que temeram o Senhor e para os que lembraram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joias. Poupá-lo-eis como um homem poupa o seu filho que o serve. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, e entre o que serve a Deus e o que não serve. Pesado, né? Pesado. Eu fico pensando nesse tempo de Malaquias, porque é um tempo em que eles voltaram da Babilônia, é um tempo em que eles se estabeleceram em Jerusalém, é um tempo em que o templo foi construído, é o tempo em que o muro foi construído, e é um tempo que eles voltaram ao culto. Eles voltaram a cultuar a Deus. Mas havia algo no coração deles que é o que nós precisamos começar a buscar, se não está no nosso coração. Se não é isso que nós pensamos. Se não é dessa forma que a gente age no meio da igreja e diante do Senhor. Porque quando a gente lê, na nossa cabeça, na nossa mente, a gente diz: esse povo está doido. Porque eles estão falando coisas contra Deus. Mas que coisas são essas? Quando ele diz aqui no versículo 14, vós tendes dito, inútil é servir a Deus.
Olha que coisa pesada. Você imagina alguém vindo para a igreja e diz, cara, não serve de nada servir a Deus. Eu já vi ímpio falar isso. Eu já vi, que adianta ir para a igreja? Besteira ir para a igreja. Eu já vi gente falar, isso aí que vocês leem é uma história em quadrinho. A única coisa que falta são as figurinhas. Eu já ouvi várias vezes no trabalho um colega falar disso. E ele chegava a debochar da gente e falava das coisas que estavam escritas e provocava a gente para ver se a gente caía em alguma provocação. E eu já vi isso. Mas você fica pensando, aonde que alguém que ama a Deus, que é servo de Deus, vai falar essas coisas? Quando? Que horas? Olha a continuação do texto. Que nos aproveita termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor. Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurado os soberbos, também os que cometem impiedade são edificados. Sim, eles tentam a Deus e escapam. Olha que coisa dura. Deus vai no coração deles, na profundeza do coração deles, mostrar o que está dentro do coração. Mostrar onde está a cabecinha deles. Sabe o que eles faziam? Faziam igual nós. Eles iam adorar a Deus. Eles buscavam a face de Deus. E como Deus diz agora que eles não estão buscando, que eles ainda estão falando mal dele? Será que foi Deus que ficou louco ou será que eles não conhecem o seu coração? Uma coisa que eu aprendi, e é duro quando a gente aprende isso, e a gente começa a lutar contra a gente mesmo, é o reconhecer e o entender quem você é. Uma vez, a gente num ministério de celebração lá na igreja presbiteriana, havia uma pessoa líder do louvor, eu não sei se era ela ou se era eu, não lembro direito, na época, e alguém falou para ela assim, ninguém aguenta você. Você é uma pessoa enjoada, chata. E ela tomou um susto com aquilo. Eu? E aí ela foi perguntar para a Cristina se aquilo era verdade. Aí a Cristina, você realmente é assim mesmo. Ela ficou sem saber onde enfiar a cara. Às vezes a gente não se conhece. Às vezes a gente acha que a gente é legal com todo mundo, que as pessoas é que são erradas. O problema dos crentes é não entender quem são, ou o que fazem, ou como agem, ou de que maneira eles estão sendo vistos pelas pessoas. Entendem isso? A primeira coisa que a gente precisa buscar entender é quem sou eu. Quem sou eu? Você já se conhece? Você sabe quem você é? Você sabe se você é uma pessoa agradável ou não? Parece que não tem nada a ver com o texto, mas eu vou mostrar para vocês que tem a ver com o texto. Eu comecei a olhar para mim e eu comecei a ver como eu era uma pessoa arrogante, extremamente bicho do mato, completamente antissocial. Eu ainda sou um pouco. Eu acho que eu melhorei um pouquinho. Quando a gente começa a reconhecer quem somos, fica mais fácil entender quem é Deus. Porque se a gente não reconhece quem somos, a gente sempre acha que Deus está errado e que nós estamos certos. Quando a gente não reconhece quem somos, a gente sempre acha que está todo mundo contra você e nunca é você o errado. Quando nós reconhecemos quem somos, fica mais tranquilo buscar a face de Deus. Para a gente buscar a Deus não é por vontade própria. A vontade de buscar a Deus, ela vem do Espírito Santo. Deus é que nos convence. Por isso a Bíblia diz que existe uma batalha dentro de nós, do Espírito contra a carne. Se a gente não ouve a voz do Espírito para reconhecer quem somos, a gente tem que começar a acender uma lâmpadazinha
né, de suspense, ou de tem alguma coisa errada, ou de alerta. Porque se sempre somos nós que estamos certos, tem alguma coisa errada. De repente o Espírito não está falando, ou de repente estamos tapando a voz do Espírito, ou estamos, como diz lá em Tessalonicenses, apagando o Espírito. Porque, na verdade, quem conhece a Deus, entende quem é, porque é convencido por Deus a entender as suas fraquezas. Sabe o que estava acontecendo aqui? Eles começaram a arrumar mulheres estrangeiras, eles começaram a fazer o culto, trazendo animal imundo, eles começaram a agir de forma ilegal com Deus, sabe por causa de quê? Porque eles achavam que Deus não os ouvia. Eles achavam que o que eles faziam era muito certo, e por fazer muito certo, Deus não estava nem aí para eles. Já viu o crente que fala assim, eu vou para a igreja todo dia, dou dízimo, canto no louvor, prego a palavra, e minha vida está agitada, está uma tribulação. O que eu vou fazer? Eu vou para o mundo. Nunca ouviram ninguém falar isso? Quantos? Ou então o cara vira um soberbo, porque ele acha que quando ele vem para a igreja, ele ganhou uma casa nova ou qualquer outra coisa, ele acha que aquilo que ele faz com que Deus prospere a vida dele. Esses homens estavam assim, sem entender quem eram e sem entender quem Deus é. Porque quando a Bíblia fala aqui, quando Deus diz para ele, mostra o coração deles no que eles estão falando, no versículo 14, que nos aproveita termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto, quer dizer o seguinte, o que nos adianta andar certinho e andar se arrependendo dos pecados? Esse andar de luto é estar contrito, é como se alguém tivesse morrido, mas para entender que você deveria ter morrido por causa da sua falta, por causa dos seus pecados. E eles achavam um absurdo, porque eles faziam isso, e eles viam o quê? A prosperidade do ímpio. Olha versículo 15. Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurado os soberbos, também os que cometem impiedade são edificados. Sim, eles tentam a Deus e escapam. Quando nós entramos na congregação do Senhor, buscamos a face de Deus, nós precisamos entender que os preceitos do Senhor, eles devem ser seguidos até o fim de nossa vida. Deus nos dando coisas que nós queremos ou não. Isso aqui é muito sério. Para um crente servir a Deus, ele precisa conhecer o seu Deus e saber que a vontade que prevalece é a vontade de Deus e não a sua. Eu quero ler um texto com os irmãos que é muito importante. Eu não estou aqui, entendo, não estou apontando ninguém. Nós estamos aqui ouvindo e aprendendo a palavra de Deus. Porque quando vier o desânimo, e sempre vem o desânimo, quando a gente começa, isso acontece comigo, acontece com todo mundo. Nós louvamos a Deus pela vida da Marlete. Hoje a Marlete está aí, se empenhando pela limpeza aqui da casa. Mas sei que alguns dias deu vontade de sair correndo. Não deu vontade de sair correndo? Não sei. Mas comigo já aconteceu algumas vezes. Da gente vir, lutar, batalhar. E principalmente quando vem aquelas pessoas que dizem assim, pastor, eu vou fechar contigo. Vocês lembram do monte de pessoa que entrou aqui e falou, pastor, eu vou fechar contigo. Estou junto aí até o final. Um monte fechou e não voltou mais. E aí você bota a tua esperança, ao invés de botar em Deus e confiar em Deus, você acha que porque você está vindo à igreja, pregando a palavra, orando pelos irmãos, Deus vai firmar aquela pessoa e vai ficar tudo bem. E aí você fala, meu Deus, o que aconteceu? Eu estava agindo tudo certo, por que eles foram embora? E a gente começa um a culpar o outro, e a dizer, a culpa do pastor é por causa da igreja, é por causa daquilo, é por causa daquilo outro, mas a gente não para reconhecer quem somos. A gente coloca a culpa até em Deus. Deus está aqui revelando o coração deles, que isso não aconteça conosco. Quando as coisas não acontecerem do jeito que a gente acha, a gente continue glorificando a Deus e amando ao Senhor. Não interessa, pode o mundo acabar, pode cair o mundo.
porque essa foi a vida dos nossos amados apóstolos do Senhor. Paulo chega a dizer que no dia em que ele foi ser julgado, não apareceu um. Ele ficou sozinho. Jesus, quando foi pego, todos fugiram. Que se isso acontecer conosco, a gente faça igual a eles. Melhor é morrer com Cristo do que morrer sem Ele. Me importa fazer a vontade de Deus e não a vontade dos homens. Porque misericórdia quer e não sacrifício, diz o Senhor. Então que isso esteja no nosso coração. Essa palavra ela fica bem entendida quando a gente abre o livro de Isaías 58. Olha, abre comigo. Nós já lemos aqui. É uma palavra forte também para aquele tempo. Tempo dos reis que governavam, que estavam na terra. E aí o Senhor traz uma palavra forte para eles, para a gente ver que na Bíblia não tem o tempo do passado e o tempo do futuro. Ele revela as coisas para acontecer, mas tanto o passado quanto o futuro, para a gente, faz sentido o tempo todo. Deus se revela a nós o tempo todo. Olha o que diz aqui, Isaías 58. Clame em alta voz, a partir do versículo 1. Não te detenhas, levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão, e à casa de Jacó os seus pecados. Todavia, me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica justiça, e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça e têm prazer em se chegarem a Deus. Olha como é que começa a leitura. O povo que vem a mim é um povo que quer saber dos seus direitos. E eles chegam a Deus querendo os direitos. Olha só. Dizem, por que jejuamos? Percebe a leitura, vê se não é a mesma coisa lá em Malaquias. Dizendo, por que jejuamos nós? E tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas e tu não sabes? Eis que no dia em que jejuamos, achais os vossos próprios contentamentos e requereis todo o vosso trabalho. No dia em que jejuavam, Deus, nós jejuamos. Nós fizemos o que o Senhor mandou. Cadê? Aonde está? Cadê a recompensa? Vê se não é isso hoje que está na mente do povo aí. Se eu dei, eu tenho que receber 10 vezes mais. Se eu orei, tem que acontecer. Se eu ergui minha mão, tem que ser curado. Olha o que Deus está falando para eles. Eis que para contenda e debate jejuais, e para ferirdes com punho o iníquo. Não jejueis como hoje para fazer ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflija a sua alma, que incline a sua cabeça como junco, e estenda debaixo de si saco e cinza. Esse era o costume, quando as pessoas iam jejuar ou estavam tristes, elas botavam um pano de saco e se deitavam, ou se ajoelhavam, ou se assentavam sobre a cinza para dizer que estavam jejuando, ou que estavam tristes, contritos e clamando a Deus. Era o costume. Chamarias tu isto jejum e dia aprazível ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi? Que solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo e que deixes livres o oprimido e despedace todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolha em casa os pobres abandonados e quando vires o nu, o cubras e não te escondas da tua carne? Deus está falando para eles, o jejum que vocês fazem é jejum de tolo. Sabe por quê? Vocês querem que eu dê em troca. Quando eu e você, a gente vem para a casa do Senhor e pratica as coisas, e faz as coisas, e quer receber alguma coisa em troca, tem alguma coisa errada no nosso coração. Tem alguma coisa errada que a gente ainda não reconheceu. Nós precisamos nos avaliar, como diz a ceia. Quem sou eu?
o que eu quero, qual é o desejo do meu coração, por que estou fazendo, para que estou fazendo e para quem faço. Quantas vezes eu já vi gente entrar no louvor, isso antigamente, então, na época que a gente era do louvor, para ganhar menininhas. A garotada entrava no louvor para dizer que era guitarrista, baterista, baixista, para que fosse visto pela igreja para as menininhas, para ganhar as menininhas. Quantas vezes eu vi isso? E vi isso. Quantas vezes? As pessoas, a gente acha que é só o jovem, né, que faz essas coisas. Não, o adulto faz isso também. Vem para a igreja com uma motivação errada. Bem, se a gente for lembrar bem, as nossas motivações elas já começam erradas desde cedo. Vou citar uma que todo mundo sabe como que é. Casamento. Casamento, a gente sempre casa com a motivação errada. Sempre casa. O jovem que é crente casa porque no casamento ele pode ter o relacionamento. Então, fora do casamento não pode, então eu vou casar, porque no casamento eu vou ter relacionamento. Aí, na cabeça das pessoas, e hoje é assim, se envolver com alguém é para ter relacionamento, é para ter prazer, é para saciar a vontade da carne. A gente vem para a igreja, às vezes, assim, querendo saciar a vontade da carne. Quando num relacionamento, primeiro deve-se ter a amizade, porque quando o fogo apaga, só sobra dois dentro de casa. E se a pessoa casa com a motivação errada, ela nunca vai querer ficar do lado do outro. Entenderam isso? E se a gente vem para a igreja assim, com essa motivação de querer algo em troca de Deus, de que Deus tem que trazer aquilo que queima no teu coração para você, vai dar errado. Porque se Deus não suprir o teu prazer, vai chegar um tempo que você não vai querer mais se relacionar com Ele. Não vai querer mais estar com Ele. E aí você monta a desculpa. Porque geralmente assim, a gente não tem coragem de falar, Deus, a culpa é sua. Aí a gente diz que é a mulher, que é o marido, que é a esposa, que é o filho, que é o pastor, que é a igreja. A gente bota a culpa em todo mundo. Mas, na verdade, a culpa é nossa e porque a gente não tem coragem de falar com Deus. Isso estava acontecendo lá. Isso estava acontecendo com eles. Eles não estavam nem aí. O que eles queriam é que Deus os abençoasse, porque eles estavam andando corretamente. As suas palavras têm agredido. Como que diz lá? Deus diz, as vossas palavras foram agressivas para mim. Vamos lá para Tiago. Tiago, capítulo 4. Olha o que está escrito aqui para dar mais firmeza a isso que nós estamos falando. Nós vamos ler a partir do versículo 1. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto? A saber, dos vossos deleites. Percebeu o que está escrito? Dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam. Sabe o que ele quer dizer? Sabe por que as guerras? Porque você quer ser favorecido. Você quer ter o seu prazer saciado. Não pensa só naquelas coisas, não. Pensa em tudo, pensa em tudo. Na nossa vida sempre a gente quer alguma coisa. E quando a gente está perto das pessoas, a gente quer que as pessoas vejam essas coisas em nós. Geralmente, primeiro a gente quer resolver e saciar o nosso desejo. A gente nunca pensa no outro. Volta para o casamento. Casamento é uma cumplicidade. Não estou dizendo que é fácil, não. Porque todos nós temos desejos. E aí aquela guerra, né? Um querendo que o seu desejo seja saciado e o outro também. Como juntar isso com duas pessoas? É difícil. É difícil. Mas quando a gente começa a entender em Deus que o relacionamento que prospera tem que haver cumplicidade, é interessante que a gente enxerga Deus nisso, porque a gente deixa, às vezes, de ter prazer para dar prazer. Entende isso? Num relacionamento, às vezes, eu vou perder, costuma não, eu vou perder dessa vez, porque você falou que ia perder, então perde hoje. Não, calma aí.
Mas no relacionamento é assim, hoje eu vou perder. Para quê? Para não criar atrito. Sabe por quê? Porque eu quero amor, eu quero paz, eu quero fidelidade, eu quero harmonia no meu lar. O casamento é a maior prova de perseverança, de tribulação, de conduta, para a gente poder analisar, perceber o que é se relacionar com Deus. Olha para a vida que você tem e pensa agora nela como se fosse igreja e Deus. Mas você precisa se reconhecer, entender quem você é, para que não haja isso, para que não haja pelejas, guerras. Aí ele fala assim no versículo 2, cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos e nada podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes porque não pedis. Aí você fala, agora está certo, então é só eu pedir que eu vou resolver o meu problema. Aí ele fala, vocês não pedem por quê? Porque pedis e não recebeis porque pedis mal. O que vocês pedem? Vocês pedem errado. Vocês guerreiam, brigam, se matam, se torturam porque pedem errado. Porque pedis mal. Por que pedem mal? Olha aqui. Ele vai falar assim, ó. Adúlteros e adúlteras. Ele não está falando porque a pessoa teve um relacionamento extraconjugal. Ele está falando porque deturparam. Tiraram o que era correto. Isso é adulterar. Se Deus diz é azul e você diz que é verde, você adulterou. Se Deus fala que é nele que tem que prosperar a vontade e você faz a sua vontade, deu ruim. Porque o que nós devemos seguir é a vontade dele. E quando fazemos isso, adulteramos. E ele fala, adúlteros e adúlteros. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Quando usa a palavra mundo, não é que você não vai ter relacionamento com pessoas no mundo. É de amar o mundo. É de querer as coisas como acontece no mundo. Lembra de Malaquias? Lembra de Malaquias? Eles olharam para os povos e falaram, olha só, eles não temem a Deus e prosperam. É isso. É a mesma coisa que Tiago está falando. Ele está falando isso. Ele está falando que a amizade do mundo é amizade contra Deus. Deus está falando, a palavra de vocês são agressivas a mim, porque vocês olham para o mundo e veem que eles não têm Deus e prosperam. E acham que a prosperidade deles é a que vocês têm que ter. Mas a prosperidade que eu dou para vocês não é a prosperidade do mundo. Eles amavam tanto e olhavam tanto que eles olharam para as mulheres de fora e não para as mulheres de dentro. Eles casaram com outras mulheres, olharam para as novinhas, coisa e tal, igual tá, hoje em dia está assim, essa bagunça, né? Uma depravação total. E a mulherada também, meu Deus do céu, agora estão... A gente estava na sexta-feira, na casa da Valdiluz, falando, a gente faz um culto lá, a Bia estava lá com a gente, e aí a gente estava falando sobre isso, que você assiste um vídeo, até o vídeo está legal, né? Daqui a pouco entra um comercial. Já viram os comerciais? TikTok. Pelo amor de Deus. Aí o cara às vezes é palavra, você está ouvindo palavra, entra um comercial. E geralmente é com mulher e sensualidade. Sabe por quê? Para fazer cair as pessoas, os homens. As mulheres porque querem ter o corpo igual, querem se maquiar igual, querem fazer igual. E os homens porque não pode ver mulher. Pastor, deixa eu dizer. Mas não estou mentindo. Aí você está lá ouvindo que... Para entender. Deus odeia o adultério. Aí aparece uma mulher. E você, o que faz na hora? Adultera. Você está vendo uma palavra, mas entra... Está assim, está assim. Então, a palavra que Deus está falando conosco, reconheça quem você é. Veja quais são as motivações do teu coração e me busque. Olha a continuação. Ele diz assim, versículo 5. Ou cuidais vós, que em vão diz as Escrituras, o Espírito que em nós habita,
tem ciúme. Ou cuidai vós que em vão. Entenderam o que ele falou? É em vão que está escrito que o Espírito tem ciúme? Não é em vão. Quando Deus nos salvou, nós viramos do Senhor. E se nós deixamos Deus para olhar para outra coisa, o Espírito sente ciúme de nós. Nós causamos ciúmes em Deus. Entenderam isso? Nós precisamos entender essas coisas para que a gente não caia nesses erros. Para que a gente, quando se volte para Deus, se volte com arrependimento e com luto. Deus, eu pequei. Fui eu que errei. Deus, eu não mereço. Não mereço. Mas eu sei que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Eu não estou aqui fazendo isso para ganhar alguma coisa do Senhor. Eu estou aqui porque o Senhor é Deus e o Senhor me escolheu. E por isso eu amo e estou aqui. Aí ele diz agora, versículo 6. Antes ele dá maior graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Você sabe o que quer dizer isso? Ele diz assim, antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos. Ele dá a resposta embaixo, ele diz, sujeitai-vos a Deus. Sabe por que Deus resiste ao soberbo? Porque a pessoa não se sujeitou a ele. O soberbo acha que ele pode todas as coisas, que ele faz todas as coisas segundo a cabeça dele. Mas Deus rejeita o soberbo todas as vezes que um filho vai para Deus dizendo que sabe, Deus rejeita. Eu já vi gente orando assim. Eu sei, Deus aquele, olha como aquele age, olha como aquele faz. Eu já vi pessoas falando assim em oração. Gente, quando vocês forem orar, nunca caiam nesse erro, nunca apontem, sempre peçam misericórdia por vocês e pelo outro que vocês estão orando. Peçam misericórdia porque Deus conhece o nosso coração, Deus sabe onde está a nossa mente, Deus sabe o que nos aflige, Deus sabe aonde dói o nosso calo. Então, quando nós formos diante de Deus, se sujeitem a Ele, vão com humildade. É o que está escrito, ó. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Isso é outra revelação tremenda. Quando que o diabo sai de nós? Quando a gente fala, sai de perto da gente. Quando a gente fala, sai em nome de Jesus? Não, quando a gente pratica a vontade de Deus. É claro, se alguém estiver endemoniado e a gente, como crentes, orar, o diabo sai. Mas quando o diabo vê as nossas fraquezas e ele fica nos rodando, perturbando nas nossas fraquezas, perturbando naquilo que a gente, aquilo que machuca a gente, e a gente sempre cai naquilo, quando nós resistimos em temor, em sujeição a Deus, o diabo não tem mais em que nos tentar, ele sai, ele foge, porque ele já não pode mais nos tentar naquilo. Entenderam? Então, resistam. E se sujeitem a Deus, chegai-vos, pois, a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos pecadoras, e vós, de duplo ânimo, um dia uma coisa, outro dia outra, purificai os corações, senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Isso é o que estava escrito lá em Malaquias, não é? O que adianta andar de luto? Converta-se o vosso riso em tristeza, em pranto. Quer dizer, reconheça quem você é. Reconheça os seus pecados. Entenda o que você tem feito. Isso é para todos nós. Eu não preciso apontar para ninguém, mas isso é para todos nós. Nós precisamos nos reconhecer, saber quem somos, para que a gente não seja agressivo com as nossas palavras a Deus. Porque a gente, quando lê algumas coisas, a gente acha que a gente é agressivo a Deus quando a gente diz assim, Deus, eu não quero mais você. Deus, você não presta. Não quero nem te ouvir. Não é isso. É quando a gente não se reconhece. É quando a gente não entende quem é. Bota a culpa nos outros. Bota a culpa em todo mundo. E não se sujeita a Deus. Isaías 58. Olha como é que ele fala. A gente precisa entender que o mundo não anda e não quer isso. Mas a gente precisa entender e querer isso. Eu vou ler a partir do 12.
E os que de ti procedem edificarão as antigas ruínas, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador de rupturas, e restaurador de veredas para morar. Isso é muito legal. Se a gente entende isso e faz o jejum correto, é como se nós estivéssemos reparando vidas, reparando lugares. E ele continua falando assim, ó, se desviares o teu pé do sábado de fazer a tua vontade, se você desviar o teu pé de fazer o mal no dia do Senhor, de fazer a tua vontade, de querer fazer o que você quer no meu santo dia, e chamares ao sábado deleitoso, isso ele quer dizer, ele está usando o sábado para dizer, se você cumprir a minha lei, se você ouvir a minha voz e não ouvir a sua voz, e chamar a minha voz, o que eu estou falando, o meu dia, a minha lei deleitosa, quer dizer prazerosa, e o santo dia do Senhor digno de honra, e honrareis e honrares não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade. Parece que a gente fala aqui 500 vezes isso. Olha o que está escrito, Deus está falando. Não é para fazer a sua vontade, não é para querer fazer o que você quer, é para fazer o que Deus quer. O que Deus quer é bom. Nem falares as tuas próprias palavras. Isso aqui é muito legal. Eu lembro dos discípulos, porque chegou um tempo que eles começaram a ficar com medo, e Jesus fala para eles assim, não se preocupe quando estiver diante deles, porque eu colocarei as palavras que vocês devem falar a eles. A gente tem que entender que as palavras que convencem, as palavras que devem serem ditas, elas vêm do Senhor. As nossas palavras, elas se tornam agressivas, porque elas não são dosadas, às vezes, pelo Espírito de Deus. Então, o que ele fala para nós é, não façam o que vocês querem, façam o que eu quero. O mundo não entende isso, mas nós precisamos entender, porque o mundo vai dizer, não, quem manda na minha vida sou eu. O nariz é meu, fui eu que trabalhei, fui eu que ganhei, eu vou tomar a minha decisão. E aí Deus diz para os seus, não tome a decisão que você quer, tome a decisão que eu dou a você. Versículo 14, então te deleitarás, entenderam? Então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Quando nós entendemos a vontade de Deus, nós temos prazer. E eu volto a dizer a vida dos apóstolos. Se a gente olha para a vida dos apóstolos humanamente, a gente chama eles de derrotados. Humanamente, você imagina os homens presos, muitas vezes foram arrebentados, chicoteados, cuspido. Quantas vezes aqueles homens não deviam estar sujos? Fugidos, quantas vezes? Ainda Paulo diz, o meu viver como é que ele fala? O meu viver é Cristo e o morrer é lucro. Essa é a vontade de Deus. Fazer a vontade dele, amar a ele. Porque se a gente entender isso, vai chegar o dia em que não vai haver necessidade de brigar com a nossa carne, porque andaremos segundo a vontade de Deus e deleitaremos na sua palavra e no seu amor. E aí viveremos a completude da graça dele. Malaquias capítulo 3, a partir do 16, e a gente encerra. Então aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu. E um memorial foi escrito diante dele para os que temeram o Senhor e para os que lembraram do seu nome. Eu achei interessante isso, porque ele fala, aqueles que temeram, nós que tememos ao Senhor, é escrito um memorial. O que é um memorial? Um memorial, Santa Ceia. Jesus diz, em memória de mim. Façam isso em memória
Para quê? Para que a gente lembre. Por que nós ceiamos? Para lembrar do vitupério de Cristo, para lembrar das aflições de Cristo, para lembrar o que Cristo passou por nós, nos dando vida. Só que aqui está falando que Deus vai escrever um memorial para lembrar agora de nós, aqueles que temem ao Senhor. Ele vai olhar para aquele lugar e vai se lembrar de nós. Esse memorial é Cristo. O memorial, o lugar onde está escrito o nosso nome, em Cristo. No seu livro, quando Jesus morreu por nós, nós aceitamos o seu sacrifício, ele escreve o nosso nome, aonde ele possa ver. E quando Deus passa, ele olha e nos vê, por causa de Cristo. Foi escrito um memorial. Mas quando nos arrependemos e entendemos que o sacrifício dele foi completo. Sabe o que é se arrepender? É se humilhar diante da potente mão de Deus. Arrependimento, reconhecimento é isso. É perder. É perder para Deus. É não usar da tua força. É não usar da tua inteligência. É dizer, Deus, eu não tenho força diante do Senhor. O Senhor tem. Eu merecia morrer. Eu merecia o inferno. Mas o Senhor me salvou. E aí é escrito o teu nome. Para que Deus olhe e veja. Esse é meu. Por causa de Cristo. Toda essa palavra em Malaquias aponta para um único lugar. Para Jesus. Para que nós venhamos a reconhecer quem somos. Versículo 17 diz assim: e eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joias, poupá-lo-eis, como o homem poupa o seu filho que o serve. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Por nos arrependermos, por reconhecermos Deus como Senhor, por não questionarmos a sua autoridade, por não ir contra a vontade dele, por não olharmos o mundo, admirarmos o mundo, por não acharmos que o mundo vive melhor do que a gente, Deus vai nos poupar. Entende o que é isso? Asaf não, como é que era o nome dele? Que olhou lá em Salmos 70. Foi Asaf mesmo, né? Ele olha para o mundo e quase que o pé dele resvala. Quase que. Porque ele começa a olhar para o mundo, vê que eles não sofrem, vê que eles prosperam, porque a gente só olha para quem tá bem, né? Quando a gente olha para fora, a gente só olha para quem está bem. A gente nunca vê quem está mal, né? A gente não olha para quem está debaixo da ponte, para quem está com fome. A gente não olha para nada disso. Quando a gente quer alguma coisa, a gente olha para o cara que está com carro novo, com casa nova, com um monte de coisa maneira. Aí a gente olha e fala, pô, tá vendo como é que prospera? Asaf olhou e viu e disse, nossa, quase os meus pés resvalaram. Quase eu neguei a Deus. Mas aí eu lembrei. Ele lembrou do fim do ímpio. Porque ao ímpio Deus não vai poupar, mas a nós o Senhor poupará. Sabe por quê? Porque Ele nos trata como filhos. Filhos que o servem, que o amam. Bem, nós fechamos o livro de Malaquias e eu acho que nós aprendemos muito com esse tempo que nós viemos estudando o Antigo Testamento até agora em Malaquias. Eu sei que quem não pôde vir no estudo, mas pegou pelas rebarbas nas nossas mensagens, nas quintas-feiras, na internet. Tudo que nós estudamos até agora, o caminho é o mesmo. Tudo que nós estudamos, de Adão até agora, o caminho é o mesmo. Qual é o caminho? Obediência a Deus. É obedecer a Deus. É obedecer a Deus não com entendimento, por último aqui, dos judeus nesse tempo de Malaquias. Nós fazemos e não recebemos. Não com o entendimento de que Deus nos guarda, Deus nos poupa. Tribulação
todos passam, em toda a face da terra. Uns têm muito, outros têm pouco, tanto crente como não crente. Nós devemos viver neste mundo entendendo que Deus é Senhor e amá-lo sobre todas as coisas, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, com toda a nossa esperança. Amem a Deus. Amem a Deus.